Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve galera, quem está falando é França, mais Umbanda, Consciência e Juventude. Antes de começarmos, vamos levar nosso pensamento a Deus, aos divinos tronos, à Lei Maior e à Justiça Divina, pedindo aos sagrados orixás que nos amparem nessa hora. E caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, esclarecido e encaminhado para os seus lugares de merecimento. Amém. Gente, hoje o programa é muito especial. Eu estou aqui com, vamos dizer assim, que ele é um dos inovadores da Umbanda, entre outros, apesar da pouca idade, já muito jovem, fundou algumas ferramentas que a gente usa hoje. Ele tem o EAD de Umbanda, ele fundou o Jornal de Umbanda, ele é o Rodrigo Queiroz. Tudo bem, Rodrigo? Muito bem, irmão. Tudo ótimo. Antes, quero deixar um abraço a todos os ouvintes, agradecer o carinho e o convite de estar aqui junto de vocês. Legal. E vamos começar, Rodrigo. Qual que primeiro eu sei um pouco da sua história, mas eu gostaria de que você compartilhasse aí com a gente. Como que você entrou na Umbanda? Como que você recebeu, se é que teve um chamamento? Como que foi a sua trajetória até aqui? Olha, eu penso que a minha chegada na Umbanda é comum, né? Como a maioria das pessoas. No caso, eu era muito novo, tinha 13 anos de idade. E eu havia um amigo da família que era médium, não se intitulava umbandista nada. Ele me incorporava. Meu pai estava passando por algumas dificuldades e começou a ter uns trabalhos lá em auxílio do meu pai na cozinha de casa. Porque nessa ocasião eu era evangélico, né? Eu comungava da ideia protestante renovada, né? E eu não participava disso. Até que toda vez que tinha atividade, meu pai me convidava e eu falava que aquelas coisas eram coisas do capeta, blá blá blá. E um dia eu passei por uma situação assim que me marcou muito. E aí, 2 dias depois, meu pai veio falar que ia ter trabalho. E eu fiquei curioso. Falei, eu vou ver o que esse capeta faz aqui, né? E aí foi encontro, assim, amor à primeira vista. Foi muito forte, né? Eu vi aquela espiritualidade, né? A minha principal conversa foi com o Exu, né? Tranca-Rua das Porteiras. Foi um encontro. E ali foram dito coisas que me fez pensar sobre o que eu acreditava até aquele ponto, né? Então, mas assim, foi um encontro. Uma situação assim muito caseira, né? Daí pra frente eu fui tendo outras experiências ao acompanhar os trabalhos, até que então eu decidi que desenvolveria a mediunidade. E aí tô aqui, fui convertido, tô aqui até hoje. E realmente são duas religiões aí que são muito opostas. Como que é você que vivenciou a religião protestante agora,
falando na Umbanda, como que é o comportamento, principalmente das pessoas, né? Porque a Umbanda, ela tem, pelo meu ponto de vista, ela tem um lado conscientizador e não é aprisionador. Ele é expansor, né? Por excelência. Já a religião protestante, ela, até por ter um livro fundamentador, acaba não aprisionando, mas talvez prendendo um pouco com relação aos comportamentos. Ou seja, a pessoa que está nessa consciência divina, ela acaba tendo algumas regras mais rígidas. Como que é isso hoje, fazendo uma relação? Olha, eu fui para a igreja evangélica por influência de um amigo, vizinho, muito irmão, né, na época, todo dia comigo. E eu comecei a ter umas visões. Eu tinha muita visão. Né? Eu via muito vulto, eu via muita coisa de madrugada, eu via a tela que se abria, eu via cenas, né? E isso começou a me deixar desesperado. Né? Então eu olhava para a televisão, eu via coisas, televisão desligada. Né? Então, para nós não falar pro meu pai que eu estava ficando louco, eu resolvi aceitar o convite de ir lá. E lá a coisa deu uma apaziguada, assim. Eu comecei a... Só que eu fiquei muito fanático, fiquei muito neurótico. Mas paralelo a isso, eu fui sempre um adolescente muito rebelde, né? Muito contra qualquer tipo de engessamento. O que aconteceu? Foi um encontro de situações. Eu encontrei um bando naquele momento que eu já estava ficando já um pouco saturado da igreja. Até um dia que eu vi lá um testemunho que eu era muito criança, mas eu escutei aquele testemunho tão fantasioso, eu falei, olha, tem uma coisa errada aqui, né? Uhum. Ele tá querendo me enganar. E aí foi isso, então não foi nada difícil. E a Umbanda se apresentava para mim como um negócio muito misterioso, né? E aí o misterioso para mim vira curiosidade, né? Eu comecei a ficar cada vez mais curioso. Então, foi uma transição muito saudável. Obviamente que eu perdi as amizades da época, os enfrentamentos, assim, essa mudança de contexto traz consequências, né? Do gênero. Mas para mim foi muito saudável, para mim foi uma libertação mesmo. E acho que é o que acontece com todo mundo, que vem de outras religiões, até mesmo o espiritismo, me perdoem os espíritos que estejam ouvindo agora, é muito dogmatizado, né? Muito engessado. Por mais que queira ser uma ciência, deixou de ser uma ciência há muito tempo e passou a ter uma postura muito fundamentalista, né? E é esse fundamentalismo que incomoda pessoas mais desconectadas como eu, como você, como a maioria dos umbandistas dessa nova era. Porque a gente tem também na Umbanda um fundamentalismo muito forte, né? É engraçado, é complicado falar pela Umbanda, porque quando a gente está falando de Umbanda, a gente está falando de um contexto muito amplo. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, não sei se eu estou viajando aí na pergunta, mas a Umbanda, ela é libertadora, só que não, né? Se você for na maioria dos terreiros com mais de 30 anos, 40 anos, na maioria, não é uma regra absoluta. Se for na maioria, você vai ver uma postura fundamentalista muito forte ali. Não é assim que tem que ser, se for assado está errado, se não fizer isso vai ter carrego, se não fizer aquilo vai ter quizila. Isso é fundamentalismo. E isso não é diferente daquele que fala assim que a palavra do Senhor está na Bíblia e tudo que está fora dela está errado. Não é diferente. Só que a gente vê isso no nosso contexto religioso também. Então, quando a gente fala assim, a Umbanda ela é libertadora para aqueles que já têm espíritos livres, para aqueles que não gostam mesmo, não querem isso, e começam a se relacionar com a espiritualidade de uma forma muito saudável, muito aberta.
Porque tem indivíduos que precisam do fundamentalismo, né? De aprisionamentos, de dogmas, senão as coisas não ficam muito certas para elas. As pessoas com muita liberdade se embananam toda, né? É muito difícil lidar com liberdade. É muito difícil lidar com a ideia assim, ó, faço o que tu queres, que é tudo da lei, né? Mas o que é tudo que eu posso querer, né? O que é tudo da lei? O que é isso mesmo, não é? Então, e aí você vai ver um monte de gente se embananando também com isso. Então, acho que para ser bem exato, a gente percebe uma relação de livre pensamento e livre ação no ambiente umbandístico, em especial na vertente que tem aí nos últimos 20 anos, que é a Umbanda Sagrada. Porque, olha, eu conheci muitas umbandas, eu viajei muito pelo Brasil, levando cursos, né, palestras. Eu fui um dos que mais viajou mesmo dentro da Umbanda Sagrada, levando o curso itinerante, né? Uma época que ninguém queria sair do seu conforto, eu comecei a sair e o que eu vi é isso, viu, Franz? Eu via fundamentalismo mesmo, por motivos diversos, desde influência da religião que o indivíduo veio, até uma postura mesmo, né, de militar dos indivíduos mesmo, para controle do grupo, controle da autoridade. Se por um lado tem uma boa intenção, mas por outro lado degringola as coisas, faz as coisas da Umbanda perder um pouco de sentido. Hoje a gente vê um movimento também muito assim, pró-Umbanda tradicional, como se a Umbanda tradicional não fosse a Umbanda de hoje, né? Como se tudo tivesse que ter ficado engessado, né? E quando você vê hoje um movimento Umbanda, pró-Umbanda tradicional, o que significa isso de fato, né? O que é isso, né? Eu não estou entendendo muito bem, porque então parece que não há movimento, né, no progresso. Parece que as coisas devem ser estacionadas no saudosismo, né? Isso é fundamentalismo. Então, poxa, é tão delicado, né? Umbanda é libertadora para mim, é para você, para outros espíritos libertos. Entende o que eu estou falando? Entendo. Ela pode ser um ambiente extremamente engessador. Vai depender de quem está conduzindo. Então, de fato, o protestantismo ele tem a sua característica dogmática, como é o catolicismo, mas se você pegar um líder como foi Lutero, que é o que dá origem ao protestantismo, o luteranismo, a igreja de Lutero não é como é o neoprotestantismo hoje, por exemplo, o neopentecostalismo, que é muito louco, né, perto do luteranismo, né? Então a igreja de Lutero era muito livre, né? É uma relação com Cristo, com a ideia cristã já muito renovada e muito moderna na época e que ainda hoje perdura. Mas, como eles estavam na Alemanha, tinha aquela cultura alemã que era mais rígida e tudo mais, né? Agora, mas é do líder, né? Então, se você pega aí uma paróquia que o padre é aquela ovelhinha que não pensa direito, ele vai fazer de uma forma que não pode mudar a cartilha. Aí você pega um outro padre que é mais arrojado, mais jovial, mais preocupado com a relação de espiritualidade das pessoas, você vai ver uma igreja extremamente satisfatória para os dias de hoje, né? Então, desculpa se eu sair aí, é que eu tenho visto tanto... Não, mas eu compartilho. Discussão assim desse tipo, Umbanda isso, outra Umbanda aquela e não sei o que, e a gente está passando por um processo que é cada vez mais difícil falar pela Umbanda. Quando você fala pela Umbanda, você só pode falar por você, eu só por mim, a minha experiência, a sua experiência, que não é a do outro, né? Não é a do ouvinte, muitas vezes, não é do amigo do ouvinte, e aí que a gente tem que discutir algumas questões para a Umbanda do futuro, né? E aí entra o trabalho que a gente desenvolve juntando o JUS, né, há 15 anos, né, que é o trabalho de informação.
Através do conhecimento, através da informação, você desenvolver, o indivíduo umbandista desenvolver um senso crítico, uma ideia e uma relação muito pessoal com todo esse universo que é a Umbanda, em toda a sua complexidade. Eu compartilho dos seus pensamentos pelo seguinte. Eu não ouvi nada, irmão. Eu compartilho dos seus pensamentos pelo seguinte. Eu também, antes, meu pai era de Umbanda, aquela fundamentadora, né, fundamentalista, né, uma Umbanda antiga, que não tinha muito conhecimento, então o pessoal passava de pai para filho e engessava ali o processo, né, então tinha muitas, não, porque é assim, e o problema do espiritismo, eu acho, o problema talvez que a Umbanda esteja vivenciando alguma das suas vertentes, é a pessoa não se atentar à questão social histórica, né? Porque se você pega, por exemplo, a Umbanda de antigamente, você não tinha. O que você tinha? Você tinha pais de santo que vieram do espiritismo, então eles tinham ali toda aquela doutrina de Kardec, enraizada, e como o próprio nome já diz, é uma doutrina, então você fica orbitando por aquele meio, né? Ou você tinha o pai de santo que vinha, por exemplo, do candomblé, e aí do candomblé existe uma doutrina, uma questão hierárquica muito forte, né? Então era passado de pai para filho, e pouco podia se falar, pouco podia se aprender, e você estava na mão daquele sacerdote se você queria transitar um pouco mais pelo conhecimento daquilo. E você tem uma Umbanda hoje, que a Umbanda, por exemplo, você citou aí a Umbanda Sagrada. A Umbanda Sagrada é uma Umbanda muito boa quando você está, eu vejo eu emergir da Umbanda Sagrada. Então, você entra, você aprende, né? Se você não conhece nada, você passa, você aprende e você já tem um mínimo para você ingressar na Umbanda. Mas não é só aquilo que existe. Então você acaba, por exemplo, buscando outros meios, assim como você faz. Eu cito aí o Jorge Scritori. Jorge Scritori faz com outros fundamentos, estudar mesmo. É Umbanda pelo conhecimento, né? Pela evolução, mas não só evolução com relação à conduta do ser, ou seja, à caridade em si, mas a evolução com relação à expansão de conhecimento, à expansão de consciência. Apegando a isso, nos dias que eu falei num contexto social, hoje você tem uma Umbanda EAD que é muito bem divulgada, tem cursos que inclusive eu faço, a minha esposa faz, eu indico as pessoas do meu templo a fazer, porque eu acho que as pessoas precisam estudar. Só que, como que você vê que a Umbanda, eu sei que você deve ter recebido muitas críticas, né? Como você vê, por exemplo, dar uma teologia fora do terreiro? Como que você vê isso? E outra, se você pudesse dizer que você veio de uma escola, qual escola seria? A pergunta deve ser, por que não? Sem questão. Se a modalidade de ensino à distância existe há quase 2 séculos. Né? Começa na França, se eu não me engano, em 1830. Aqui no Brasil, em 1850 na França, aqui no Brasil, em 1970. 1930 no Brasil, perdão, estou conferindo algumas datas, mas é muito tempo que existe a modalidade de ensinar à distância. Hoje, cientistas da educação afirmam, eu afirmo junto como educador, eu sou um professor também, formado academicamente, e
é teórico, toda teoria ela pode ser ensinada dentro de muitos recursos à distância. Você pode ensinar por carta, você pode ensinar por jornal, você pode ensinar por televisão, você pode ensinar por apostila enviada por correio, você pode ensinar hoje de forma moderna através de vídeos pela internet. Então, quem diz que isso é um erro, e como disseram, quando eu comecei, os irmãos hoje que estão dentro do Umbanda EAD, os principais na época eram contra, porque talvez estivessem presos a uma forma muito própria de ensinar, por não se imaginar como ensinar através de videoaulas, por exemplo, e métodos de ferramentas diversas associadas a uma plataforma, por não ter essa experiência ou essa visão, é que pensaram que seria impossível, ou um equívoco. Agora, não quer dizer que não seja possível. Ô louco, a gente tem universidades clássicas no nosso país que há décadas ensina pela internet, né? Então, agora nós não podemos transmitir a nossa cultura pela internet, que isso é um sacrilégio. Então, isso é retrocesso. Se a religião não se adequa às novidades do mundo, ela paralisa, ela retrocede, ela não se desenvolve de forma contemporânea dentro de uma sociedade a qual ela pertence. Sim. Então, na realidade, eu em nenhum momento me questionei se não deveria. Eu comuniquei aqueles que eu achava que eu precisava comunicar na época, respeitaram, mas deram opinião de que não deveria. No entanto, eu não estava fazendo isso por uma vontade própria só, um jovem que quer fazer alguma coisa. Simplesmente, eu vinha há alguns anos viajando com cursos, aí o mentor responsável por isso pediu para eu parar. Algumas coisas estavam acontecendo na minha vida na época, e aí falou, agora você precisa criar uma forma de a gente falar sem fronteira, sem distância. Na época não existia também TV web, estava começando isso em grandes portais, né? E na Umbanda não se ouvia falar algo parecido com isso. Já existia rádio web, que é muito simples fazer, né? Existiam algumas coisinhas nesse sentido. E existia muito fórum, né? Muita lista de e-mail. Então eu comprei uma câmera, uma handcam, e comprei uma estruturazinha para fazer a TV Umbanda Sagrada, TV US, que era uma web TV. E tudo de forma muito amadora, né? A acústica do ambiente, de um ambiente que era 4x2, entendeu? Quente pra caramba. A acústica foi feita com caixa de ovo, aquela coisa que é o que podia. Uhum. Quando eu montei aquilo para fazer a TV web, comecei mesmo com uma programação numa ocasião, fiz entrevistas incríveis que eu me orgulho na época. Entrevistei o pai Bubi, né, do Templo Guaraci, o pai Ronaldo Linares, isso está no YouTube, inclusive, né? E algumas outras coisas que nós fizemos. Só que era muito custoso, muito difícil de fazer, e não tinha patrocínio, não teria de onde sair, e tinha tudo por aprender ainda, né? Mas eu cheguei a fazer tudo, né? Cheguei a montar um estúdiozinho, cheguei a montar um site, porque a tecnologia para mim é sempre muito simples, né? Eu cresci na bancada de computador, meu pai é analista de sistema, durante uns anos da vida dele ele era revendedor, então ele vendia equipamento, e eu cresci nesse ambiente. Então tecnologia para mim é algo muito natural, não tinha distanciamento, né? E aí, quando eu via a estrutura da TV e via a TV funcionando pela internet, não existia ainda, não era web 2.0 ainda, né?
Então os vídeos era aquela lerdeza para carregar. Na verdade, a gente conseguia transmitir vídeo pela internet burlando o sistema, não era nenhuma forma legítima de transmitir vídeo, né? A gente tinha que enganar de forma técnica, né, a transmissão. Então, fizemos isso. Eu vi, puxa, o que eu tenho aqui dá para ensinar, dá para dar curso. E aí eu entendi, caiu a ficha, né? Entendi o que o mentor queria dizer. E aí foi aí que eu inaugurei a primeira turma de teologia de Umbanda, em 2006. E aí surge então o primeiro colégio de Umbanda EAD, da história da religião. Isso é história, não é conversa, né? Então, e deu muito certo anos depois, né? Que ali era um hobby só, e eu tinha meu trabalho, eu tinha minhas coisas, e nas horas vagas, conforme dava, eu ia gravando, ia fazendo. Começou com uns 30 alunos, mas foi muito incrível para mim, porque a hora que eu tinha ali 30 pessoas, e dessas 30 pessoas tinha uns 12 fora do país, irmão. Nossa. E, gente, os outros eram de longe, não era nem de São Paulo. Hoje, a maior parte do alunado do Umbanda EAD, a maioria se concentra, incrivelmente, na cidade de São Paulo, né? Uma grande fatia. E aí você vê que São Paulo, a cidade aí, é um colapso mesmo, né? Tantos colégios presenciais que tem aí e tantas pessoas optam por ser aluno online, né? É que aqui, na verdade, a gente tem uma dificuldade com o nosso trânsito. Exatamente. Então é um colapso, né? Agora, enfim, a hora que eu vi essa possibilidade de interagir com irmãos que eu nunca na vida veria, né? Nunca ia ver. Por quê? Porque tá longe. Porque para fazer um curso deslocado, fazer um curso no Rio de Janeiro, fazer um curso como eu fiz no Espírito Santo, no Paraguai, em Assunção, para fazer isso custa muito, né? Não é simples o deslocamento, um local, tudo isso, né? Então a gente conseguiria reverter todo esse processo, né? Então foi aí, né? Foi aí que surgia de uma forma muito inspirada, motivada, com a mesma motivação que a gente faz hoje, já era isso mesmo, né? Era levar o conhecimento. Isso já é consequência do Jornal de Umbanda Sagrada, em 1999, entendeu? Então a comunicação para mim é muito forte. Comunicar para mim é o que me dá a realização existencial, né? Eu falo para os alunos assim que eu tô lá toda sexta-feira no terreiro com atendimento ao público, né? Fazendo o trabalho de Umbanda que todo mundo conhece, né? O trabalho que você faz, que todo mundo sempre fez. Eu tenho a responsabilidade sacerdotal com um grupo de médios, tenho outro dia da semana que é só para eles e tudo mais. Eu tenho isso daí como é comum. Mas é a hora que eu estou lecionando que eu me sinto mais útil para a espiritualidade, entende? Entendo. Então essa é a motivação, assim, né? De conseguir levar, porque um dia esse conhecimento que a gente está aqui transmitindo foi libertador e salvou, porque eu vim de uma Umbanda também que eu vivenciei muito absurdo, né? E só por Deus mesmo que eu não abandonei. Mas eu estava à beira, né, do abandono, porque estava muito difícil lidar com tantos absurdos, com tanta coisa que fugia da razão. Depois que passou a fase do encantamento, começou a vir a razão, cobrar a explicação para as coisas que eu estava vendo, às vezes fazendo, e que não tinha amparo no bom senso, né? E aí o acesso ao conhecimento sistematizado que estava vindo com a literatura do Rubens poxa, foi assim, não é só eu que estou louco nesse mundo, né? Tem mais gente que é mais louco que a loucura que estava instituída ali, né? De falar diferente daquilo que já era mesmice, que a gente vê ainda até hoje, obviamente, ainda é a maioria.
A gente vê até hoje aberrações. Na internet tá aí o tempo todo divulgando cada vez mais aberrações. Esses dias eu vi um vídeo aí que tava rolando no Facebook, uma rave dos orixás, né? Uma coisa assim, Nossa Senhora. desesperador de ver. E tá rolando, irmão. Tá rolando aí, é torta direita, as pessoas confundiam tudo. Brasil, eu perdi o fio da meada da pergunta já. Não, é isso mesmo, você falou que você veio numa escola da Umbanda Sagrada, seu entendimento, é isso? E a minha origem de Umbanda é uma Umbanda que poderíamos chamar de Umbanda tradicional, popular, conturbada, né? Essa é a realidade. E aí sim eu fui, depois de 3 anos, que eu conheci um livro do Rubens, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo e eu lembro que eu vi um anúncio de um livro, incrivelmente, não sei onde eu me cadastrei, que um dia eu recebi um cartão postal, hoje essa editora nem usa mais isso, cartão postal anunciando o livro, o recém-lançamento, o último lançamento de romance umbandista, Guardião do Fogo Divino. Puxa, eu vi aquilo lá, eu era rato de livraria espírita, né? Uhum. Então, Zíbia Gasparito, eu já tava comeu com farofa os livros dela, não sei. Aí eu falei, caramba, romance umbandista, isso não existe. Vou comprar esse negócio pra ver que palhaçada é essa, que isso não pode existir. Já dentro daquele contexto dos antigos, né? E aí, meu irmão? E aí que foi um encontro mesmo, né? Uma experiência mística muito forte, porque quando eu li esse romance, eu babava, assim, né? Eu falava, não acredito que eu tô lendo um livro, uma história tão gostosa dessa, de um contexto umbandista, de um cara que aqui tô falando que é pai de santo, né? Então, a ideia de psicografia na Umbanda era um negócio muito inédito, né? Obviamente que antes disso eu já lia W.W. da Mata, Rivas Neto, Umbanda Esotérica, aquilo não criava conectividade, né? Eu lia, eu tinha já todos os livros que podia ter deles, mas aí chegava no terreiro, não via nada daquilo, nenhum guia tocava no assunto, não tinha ressonância, né? E por vezes eu questionei o caboclo que me ampara, e ele falou, olha, deixa, tá gostando de ler, meu filho, mas deixa lá, quando estiver aqui, deixa com nós. Não vem querer trazer essas coisas pra nós aqui. Daí tem o Guardião do Fogo Divino, e aí eu, por acaso, eu trabalhava numa banca de revista. Tinha uma revista que tinha um anúncio dessa editora, que é a editora Cristales. E aí eu vi lá anunciando o Código de Umbanda. Código de Umbanda, 600 e poucas páginas. Agora eu vou descobrir tudo da Umbanda, né? Aí eu liguei na editora, olha, compra por telefone, olha como os tempos mudaram, né? Comprei esse, mais uns 4 livros na época, estão aqui na minha frente, inclusive, o Código de Umbanda, o Cavaleiro da Estrela Guia, no caso, na época era 3 volumes, né? Então eu comprei o primeiro para conhecer, aí comprei as 7 linhas de Umbanda, chegou, comecei a devorar, né, eles. Código de Umbanda, eu lia a mesma página 3 vezes, não entendia nada. Desisti e fui pro romance. Aí li o Cavaleiro da Estrela Guia, aquela... melhor livro mediúnico, né? Se possa indicar, né? Nunca me emocionei tanto com uma leitura, né? E aí foi. Aí conheci ele mais tarde, comecei a trazer os livros pela editora para revender aqui. Então eu queria que as pessoas conhecessem, né? Sim. Que loucura. E conheci o Rubens, consegui, não sei como eu consegui o telefone do Rubens, cara. Liguei pro Rubens, muito doido, me apresentei, e ele, como sempre, né, muito acessível.
Aí ele incentivava, assim, né? Aí eu, em 99, eu comecei, eu senti, depois de ler muito, estudar muito, eu falei, nossa, eu preciso transmitir isso, porque isso vai estar me fazendo mal guardar pra mim, né? Só que eu tinha 17 anos, quem que ia querer ouvir um garoto de 17 anos? Num contexto ainda muito agreste, que a Umbanda do interior é uma Umbanda ainda muito mais fechada, né? Imagina. Aí eu falei, ó, vou criar um jornalzinho. Aí eu comprei um livrinho que ensinava a mexer no PageMaker, que é um software para informativos, né? Comprei o programa, instalei no computador, comecei a aprender a mexer nele e falei, vou começar a pôr uns textos aqui do Rubens, né? Dos livros, tudo. E comecei a fazer. Aí eu fazia, imprimia 50 exemplares no A4 mesmo, na impressora de casa. Tinha 4 páginas, né? 2 folhas frente e verso. Eu levava 25 em cada loja. Dava um mês e ia lá buscar 25 de cada loja de volta. Ninguém, nem o dono da loja pegava para ler. Aí eu fiz assim 4 edições assim. Mas na segunda edição eu tava na sala de bate-papo de Umbanda do UOL e chegou um cara lá, eu usava o nickname de Pajé Branco, que é o do Cavaleiro da Estrela Guia. Uhum. E tava o tal de Onyx lá, e esse cara chegou e falou, Pajé, você é o Simas de Almoeda, né? Uhum. E é isso aí, começamos a conversar, tal, dei meu telefone pra ele e me ligou, era o Alexandre Comino. E aí o Alexandre, eu falei pro Alexandre que eu tava fazendo um jornalzinho aqui, não sei o que, ele pediu, ele falou se podia contribuir com textos e tal. Eu falei que sim, fizemos, ficamos amigos e parceiros, né? Uhum. Lá na quinta edição já conseguimos um patrocínio e fizemos em versão jornal. E assim começou o jornalzinho, que depois ficou conhecido como jornalzinho azul, porque a gente imprimia na tinta azul da gráfica, para ficar diferente, né? E fizemos. Aí ficou assim, fui editor do Jus até uns 3 anos e meio, só que aí o Jus já estava lá com 5.000 exemplares de tiragem e ficava só 500 em Bauru, tinha que mandar 4.500 para São Paulo. Foi quando a gente entendeu que tinha que mudar, era hora de mudar. E aí eu passei o bastão pro Alê e a bucha toda, né, que tem um jornal gratuito. E ele tá à frente aí há 12 anos do jornal, com maestria, né? O Jus é um veículo respeitadíssimo. Então, o que eu trouxe esse histórico para entender que a comunicação e a necessidade de transmitir o que se sabe é desde sempre. Desde o momento que eu comecei a aprender coisas que pareciam coerentes, que parecia ter lógica, né? E aí surge o Jus, aí mais tarde eu vou começar a dar cursos presenciais também. E aí que vai surgir, como já dito, a TV US, na sequência surge o colégio EAD, que na época chamava Colégio Pai Benedito de Aruanda, virtual, né? Uhum. Aí depois teve uma mudança lá na diretoria do Rubens, proibiu o uso, né, do colégio matriz, e aí a gente reinventou e tornou-se Umbanda ensino à distância, né, Umbanda EAD. E aí é isso. Então, nossa, uma caminhada, eu diria que na minha consciência, assim, eu digo que esse é o legítimo trabalho de um Exu comunicador, porque Exu é comunicação, né? O papel dele é comunicação. Então, você agregou um cara que, como você diz, um louco que começou a falar de Umbanda de uma forma científica, né? Porque é muito científico e é muito, muito revelador a Umbanda Sagrada. Eu tive a oportunidade, sou filho de santo do Rubens Saraceni, fiz toda a minha formação ali mediúnica, né? Depois vim abrir casa, 10 anos de casa aí, de uma forma até anônima,
Mas é aquilo, eu sempre gostei do conhecimento pelo conhecimento. E por isso que hoje eu tive a oportunidade, e graças a você, as suas forças, nos deram a oportunidade de falar com um cara que, para mim, eu acho que, não sei se eu acho que você tem, mas você tem noção o peso que isso tem, que esse trabalho que você faz hoje tem dentro da história de Umbanda? Porque, por exemplo, a gente pega ali a história da Umbanda do Alexandre Cunino e é contada ali com o Pai Jaú, com o Eldo Souza, enfim, com outros nomes aí que começaram a fazer eventos espíritas de Umbanda e divulgar a religião e conversar sobre a religião. Só que daqui 20 anos, daqui 30 anos, alguém vai reescrever essa história e vai estar ali Rodrigo Queiroz como um precursor aí da Umbanda pela internet, a Umbanda à distância. Que é esse? Se é um peso ou talvez um marco para você, como que você se sente sendo parte desse movimento ativo, né? Porque eu acho que todos os pais de santo, de certa forma, fazem parte da Umbanda, mas existem aqueles que não é que se destacam porque são melhores, mas se destacam porque é a missão, né? E você tá aí, nessa história, daqui acho que 30 anos vai vir um jovem, 17 anos, escrever e vai falar do Rodrigo Queiroz como o primeiro cara aí que saiu para a internet num tempo que era fechado. Como que é isso para você? Rodrigo Queiroz como pessoa? Embora possa virar câncer, eu tenho consciência que a gente está fazendo história. Eu tenho consciência. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a ver pipocar um monte de colégio EAD, tentando seguir os nossos caminhos, com toda a sua importância, com todo o seu trabalho, sua dedicação, mas eu sabia de onde vinha. Como eu via acontecer com o JUS. Quando o JUS se popularizou, começou a surgir, mas, meu irmão, surgiu muitos jornaizinhos muito parecidos, né? Então, e que não existem mais. Então, quando começou isso a acontecer, eu percebi que a gente estava influenciando, a gente estava mais sendo influenciado. E alguém faz história quando influencia outros, que têm suas boas intenções, tudo, seus méritos, mas de onde vem a inspiração? Então, quando você inspira outros a fazer coisas parecidas, é sinal que você está fazendo história, no mínimo na vida daquele indivíduo, né? Daquele grupo. Então, eu tenho consciência, sim. Tenho consciência, seria desconhecer a história da Umbanda para ver tudo isso que a gente tem feito e falar, não vejo que é tão importante assim. Então, a questão é que quando eu olho para o trabalho, eu sei que tem importância, obviamente. Da mesma forma que o contato com o Rubens, com o material do Rubens, tem uma importância incalculável na minha vida espiritual e religiosa, quando eu reproduzo isso para outras pessoas e as pessoas voltam, retornam e falam, olha, mudou a minha vida, então eu sei da importância, até porque estão falando para nós, né? Deu para entender, irmão? Entendo. Então, sabemos isso agora. O que é ponto crucial, assim, eu não consigo calcular, não dá para calcular, não tem mesmo como calcular a repercussão mesmo, né, na vida hoje a plataforma está com 22 mil usuários, né? Então, se você multiplicar isso por mais 3, são quase 70 mil, porque os familiares de casa, né? Tem um aluno ali e tem outros em volta assistindo as aulas. Com certeza. Então, pensa o impacto que tem. Isso não dá mesmo pra gente. É até bom que nem tenha muita consciência disso, não. Aí fica assim, igual como você citou, aí fica um peso, né? Fica
mas a gente sabe que é importante, que tem feito história, a gente se esforça para ser vanguarda, né? Então a gente está sempre renovando, inovando e propondo coisas novas, usando novas tecnologias. Esse ano a gente vai inaugurar novas ações tecnológicas e que é para inspirar na vanguarda. Agora, aonde vai chegar tudo isso, de fato, não dá para saber, né? É bem doido isso, né? Maluco, mas... É uma coisa maluca, realmente quando eu tive oportunidade de ter contato, foi por conta da Fabi, minha esposa, e ela virou e falou assim, estou indo fazer um curso de teologia e de mediunidade. Eu falei assim, é? Né? Eu sempre incentivei, embora já com o terreiro aberto, eu sempre achei o conhecimento, buscar o conhecimento pelo conhecimento. Porque muita gente busca pelo ego, né? Então a gente é um pouco diferente aqui. E aí eu falei assim, mas onde que você vai? É um rapaz lá de Bauru, ele é novo também, da Umbanda EAD. Eu falei assim, Umbanda EAD? E eu sou um cara de informática, né? Minha formação é TI. Então você olha aquilo e você fala assim, não, o cara, ele é um louco consciente, saca? É um louco consciente que começou aí um trabalho inovador, e isso vai dar muito fruto positivo para a religião. Ignorar isso, né? Sim, eu sonho em um dia ter um colégio com raízes de Umbanda, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, os colégios católicos, onde a pessoa vai lá, tem o ensino e tem a religião por trás, Colégio São Francisco de Assis, Colégio Santo Antônio, enfim. Eu sonho um dia ter um colégio, por exemplo, Mamãe Oxum, que tenha ensinos regulares, acadêmicos, mas que tenha uma base. Imagina, o Colégio do Sagrado Coração de Oxum. Nossa, ia ser sensacional. Né? Sensacional. Eu também penso isso, né? Eu adoraria matricular meus filhos no ambiente deles. Agora, são séculos, né? O catolicismo existe há quase um milênio, a igreja protestante tem séculos, e a gente chega lá. Para isso existir, tem que ter empreendedor. Da mesma forma que surgiu a faculdade, o Rivas é um empreendedor. Né? Ele teve a condição de formatar uma grade de estudo. Ele fez isso, outros podem fazer, né? Tá aí aberto. Ele abriu também um precedente. Agora pode surgir um monte de faculdade de Umbanda também, né? Porque não é difícil, viu? Você monta, pega lá os doutores que tem que assinar a grade de estudo, apresenta para o MEC, o MEC avalia, tá dentro das normas, ele te autoriza. Você forma uma turma e ele avalia essa turma. Se essa turma corresponde, né, aos requisitos, está chancelado. Pronto, você está autorizado e certificado. Então, falta na Umbanda mais empreendedores, né, para ter na área de educação, como você falou, escola, ter outros negócios, né, que leva a nossa cultura à frente, na fachada. Mas isso ainda precisa de uma mudança de cultura social, né? Porque um cara abrir uma escola do Sagrado Coração de Oxum, ele vai morrer de fome, porque vai ter muita intolerância, muito preconceito, né? A não ser que ele consiga algo incrível, né? Traga junto uma bandeira de sistema pedagógico muito forte, consiga associar, mas, entende? Não é tão simples, mas está aí as possibilidades, né? E aí os umbandistas vão ficar pedindo bolsa, porque o umbandista tem que ser caridoso, né? Uhum. E aí morre de fome, o negócio dele vai pro espaço. Mas é isso aí. Eu acho que eu compartilho da sua opinião,
E eu acho que, na verdade, é o que demorou. Historicamente, existem esses colégios porque a doutrina e as pessoas dentro da religião católica, protestante, saíram para um trabalho social. E eu não digo trabalho social de dar, eu digo trabalho social de capacitar, né? E é um pouquinho diferente. Então, eu acho que a Umbanda tende a começar aí a capacitação de pessoas, não só na parte espiritual, mas na parte consciencial, porque é uma religião que tem a faca e o queijo na mão, né? É uma religião conscientizadora, de fato, mas é preciso sair, né? Muitos terreiros estão aí fechados, né? Agora começam a sair, a Umbanda EAD é um exemplo disso, o Rodrigo Queiroz, o Rubens Saraceni, Alexandre Comino são aí as pessoas que estão puxando uma tendência hoje, mas acho que a Umbanda tem que ter pessoas com coragem para sair, né? Então, se a gente começar por esse caminho, eu acho que a gente chega em montar uma escola do Sagrado Coração de Oxum. E eu acho que dentro do seu escopo hoje, dentro da sua realidade, acho que a tendência do estudo está na tecnologia, está à distância, está sem fronteira. A distância não, mas sem fronteira é a palavra, né? Em qualquer vertente, sendo ela religiosa, sendo ela acadêmica. Então aí o passo está dado. Vou agradecer a você, Rodrigo, por essa hora. Agradeço aos seus guias, aos seus orixás. E fica aí. O que tem de novo na Umbanda EAD para 2015? O nosso ouvinte aí? As novidades tecnológicas é sigilo ainda, né? Não posso dizer, mas a gente vai ter muitos cursos. Agora está entrando o mês que vem, vai ter o curso de Exu do Ouro com o Jorge. Eu vou ministrar um curso gratuito sobre o Tranca-Ruas, né? Um workshop gratuito sobre Tranca-Ruas, que teve muito pedido para tratar do tema específico, né? Vamos tratar o mistério, formas de apresentação, falanges e questões práticas, assim, de oferenda, firmezas e trabalhinhos, né? Temos Quimbanda e Quimbanda com Edmundo Pelizari e outros tutores chegando aí na plataforma. Então, promete um ano de muita novidade. E em abril é previsto inaugurar uma nova plataforma, uma plataforma muito mais bem mais moderna. Legal. E aí, no segundo semestre, temos algumas novidades que aí tem que esperar. Não posso falar ainda. Legal. Então, qual que é o seu site? Como que eu faço para matricular, para o ouvinte se matricular aí? Bom, eu acho importante o ouvinte saber que até fevereiro ainda dá para, até 2 de fevereiro dá para entender na turma 2015 de Teologia de Umbanda. Esse é o curso base, é o curso que dá origem ao que nós somos, o que é essa ideia de liberdade que a gente falou no começo da conversa, né? Então, Teologia de Umbanda com Alexandre Comino, www.umbandaead.com.br. Vai lá, participa, faça parte dessa turma 2015 que vai mudar a forma como você compreende a religião e se relaciona com ela. Essa é o que a gente tem sentido sempre. E você perguntou de novidade, está tendo pela primeira vez o curso de sacerdócio semipresencial, né? Tem sido um incômodo para muitos. E a gente começou semana passada, essa primeira turma, a parte teórica pela internet, pela plataforma, com um encontro por mês em Bauru. E tem sido bem legal. Ainda dá para entrar também, mas tem um monte de pré-requisito que a pessoa tem que ler lá com atenção para não fazer besteira aí, né? Isso aí já se comprometendo e
e não conseguir arcar com as responsabilidades necessárias. Então é isso, irmão. Eu agradeço muito a oportunidade, eu parabenizo pelo trabalho, esse trabalho de comunicação que para mim é sempre uma coisa incrível e que muda a vida das pessoas, que Oxalá continue iluminando e inspirando você, a Fabi, para um trabalho cada vez mais produtivo, levando a nossa cultura, a nossa verdade para aqueles que querem e que estão abertos a receber. A gente não quer convencer ninguém de nada. Então, que cheguem sempre aqueles que querem degustar desse prazer, que é ouvir sobre a nossa cultura. É isso aí, é o que eu falo. A Umbanda não é só uma religião, é uma consciência, é um estilo de vida. Esse foi Rodrigo Queiroz, nosso irmão de Bauru, que Oxalá abençoe ele. Esse foi mais um Umbanda Consciência e Juventude. Aqueles que quiserem entrar em contato com ele, eu vou deixar o link para os cursos, para a plataforma. E o Alexandre Comino vai estar aqui com a gente está ajeitando aí as datas. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Axé para todos e até o próximo programa. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.